Pessoal, olá a todos, sejam bem-vindos aí à segunda aula do curso do Danier, Mentalidade Revolucionária e Globalismo, né? Sejam muito bem-vindos. Na aula de hoje, então, como intitulado, nós teremos dos impérios da antiguidade e a literalização cósmica. Nós faremos aqui um breve estudo sobre o filósofo alemão Erich Voegelin. Se você não conhece este filósofo ainda, a minha recomendação é que você comece estudando pelos comentários que fazem a filosofia dele, porque são comentários mais simples. Você acha comentários a respeito de Erich Voegelin na Amazon ou na Realizações, e aqui todos os autores que comentam a respeito do Voegelin são muito bons. Eu só fui direto no texto do Erich Voegelin quando já estava com uma certa base de outros filósofos que ajudam a compreender o Erich Voegelin, né? Porque ele já utiliza termos que você precisa saber o que são antes de estudá-lo diretamente, senão você pode se perder. Então, quer dizer, o Voegelin é daqueles filósofos onde você precisa muitas vezes ler os comentários que fazem a respeito dele, né? E um pouco sobre o Voegelin, né? Ele é como dito, um filósofo alemão. Ele teve a sua formação na Universidade de Viena, na Alemanha. O Erich Voegelin, ele foi, digamos assim, um discípulo do Hans Kelsen, né? Quem é do direito aí vai saber. A teoria era muito moda na época, as teorias puras, né? Uma teoria pura do direito, uma teoria pura da psicologia, uma teoria pura daquilo outro. Então ele foi um discípulo do Hans Kelsen, fez críticas que eu considero até um tanto quanto duras ao seu mestre, né, que o Voegelin fez, mas foram críticas muito boas à teoria do Hans Kelsen, né? E ele teve toda a sorte aí de estudar línguas, né? O Voegelin, ele falava pelo menos 7 ou 8 línguas fluentemente, inclusive sabia grego, hebraico, aramaico, francês, alemão, inglês. O Voegelin, assim, um intelectual de primeiro, o maior filósofo político do século XX, tá? Erich Voegelin foi o maior filósofo político do século XX, quer dizer, ele, digamos assim, sem exagero nenhum, tá? Que ele reinventou a filosofia política, o modo de você analisar a política, né? Porque ele teve um método todo especial em analisar. Ele teve que sair da Alemanha meio que nas pressas, né, na época do nazismo, porque ele escreveu um livro chamado Hitler e os Alemães, onde ali ele fazia uma grande e duríssima refutação, também uma duríssima crítica à ideia do nacional-socialismo, né? Então, como ele fez esse livro zoando o Hitler, ele teve que sair, tipo assim, o pessoal da Gestapo estava entrando na porta da frente, ele estava indo embora pela porta de trás. Ele saiu correndo da Alemanha, veio para a América, né, nos Estados Unidos, começou a lecionar nos Estados Unidos, e ali ele lançou diversos e diversos volumes, né? Tem um que eu tenho que é muito interessante, do Voegelin, tá? Que foi um dos volumes que ele lançou à época que ele estava lá, né? Que são a coleção de trabalhos do Voegelin. Eu tenho o volume 5 dessa coleção, que é o volume mais interessante, é o Modernity Without Restraint, né? The Political Religions, The New Science of Politics, and Science, Politics and Gnosticism. Esse último ensaio, né, Gnosticism, ele para mim é um dos maiores ensaios do Voegelin, e é lógico que tem o clássico aqui, né, o The New Science of Politics, onde é o que o pessoal mais comenta, onde fala que o Voegelin realmente ele reinventou o modo de análise política, tá? Esse livro está disponível na Amazon, você vai pagar um pouco caro nele, tá? Ele é meio salgado, mas é um baita livro aí para você que lê em
inglês, né, com facilidade, não tem problema com isso. Se você não lê ainda, né, recomendo que aprenda a ler em outras línguas, porque os melhores livros, infelizmente, muitas vezes não são traduzidos aqui. Mas nós temos a facilidade de ler Eric Voegelin. Olha que maravilha, porque a Realizações, ela nos facilitou a vida aí em trazer a história das ideias políticas, que são 8 volumes, né, as reflexões autobiográficas do Voegelin, e também o livro Anamnese, né, que é um livro importantíssimo. Nós vamos utilizar o livro dele aqui, só que é um livro dificílimo, tá? Anamnese. Foi um livro que me deu muito trabalho de ler ele inteiro, tá? Este livro aqui, ó. Vou puxar aqui também para vocês. Os outros azulzinhos ali são, são as coleções do História das Ideias Políticas, tá? Anamnese é esse livro aqui, tá? Da teoria da história e da política. Vejam, é um livro bem denso, tá? É um livro bem grande, que dá um trabalhão de você entendê-lo, tá? Mas o papel aqui é facilitar o entendimento deste grande filósofo e, claro, como dito na primeira aula, dentro das intenções do nosso curso, que é estudar movimento revolucionário e globalismo. E é claro que sem ler Eric Voegelin, você terá uma visão muito baixa, muito limitada a respeito destes dois assuntos, porque ele é um filósofo que estuda, né, que pegou assim os principais acontecimentos e os principais agentes históricos e os estudou assim com os máximos detalhes da vida desses agentes. Por exemplo, quando ele está analisando a vida de Lutero, né, que é uma aula que nós teremos aqui sobre a Reforma, quando ele fala a respeito de Lutero, ele não fala a respeito apenas do que Lutero pensava a respeito do catolicismo, ou o que Lutero pensava a respeito de diversos assuntos. Não, ele vai na vida do Lutero. O que Lutero realmente fazia, o que motivou Lutero, quais eram suas inspirações muitas vezes mais íntimas da ação desse agente, desse personagem histórico. E dali ele entende o porquê do agente ter agido desta maneira. Então Voegelin ele tomou este grande cuidado de entender as sociedades políticas, né, ou a polis, e também as transformações históricas do período helênico, né, do período pagão até a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Voegelin, ele muitas vezes, para analisar a história, ele toma, né, a revelação, e ele toma o verbo encarnado para analisar todas as ações que decorrem, que muitas vezes precedem e que depois que decorrem da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, como que a humanidade foi separando do corpus mysticum, né, do corpo místico de Cristo, e foi por si mesma tentando construir ordem, né? Ela foi tentando ali muitas vezes copiar essa ordem ou fazer quimeras com esta ordem, ou foi tentando substituir essa ordem por alguma outra que foi puramente criações do racionalismo humano e construções puramente abstratas que nada tem a ver com a analogia dos seres, a analogia dos entes, ou a analogia ao corpus mysticum, né, ou a analogia ao corpo de Cristo, ou a ordem pré-estabelecida, que foi o que nós falamos na primeira aula. Quer dizer, o pecado, o advento do pecado original, o advento da entrada desse pecado no mundo, o começo da história, né? Nós comentamos um pouco a respeito de Caim e Abel, né, a questão da inveja, dos vícios e das primeiras sociedades, né, das primeiras tribos que começaram ali então dar um jeito de se virar, né, para sobreviver. E dentro dessas tribos, o que eles entendiam? Que a ordem estava ali, puramente ali. Eles não poderiam conceber uma ordem que os transcendesse. Não, a ordem estava dentro daquela determinada sociedade, dentro daquela determinada tribo. Então, da tribo deles, eles procuravam a expansão, porque principalmente aqueles que à época
eram imperadores, detinham o poder, eram líderes. Então, por ser líderes, eles acreditavam que o resumo da história, o resumo, a ordem mesmo, eram eles. Não que eles estavam participando de uma presença constante, como nós dissemos, uma presença do ser constante. Eles não entendiam isso, mas já que eles tinham um certo poder, meios de consumar esse poder, eles então acreditavam que eles mesmos eram os manda-chuvas, eles mesmos mandaram, eles mesmos comandavam. Então eles tentavam expandir-se neste sentido. Tá? Então, para ficar bem claro, as evocações, né, um termo wageliano aí, as evocações da época, né, as inspirações da época pré-cristã, quer dizer, antes da chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é o que nós chamamos da tentativa ou da literalização cósmica. É esse palavrão aí que fiquei de falar nesta aula. Porque é muito importante quando nós estudamos Eric Voegelin, ele fala da questão da literalização cósmica e não de povos que, depois da época cristã, faziam analogia à ordem cósmica. Uma diferença tremenda. Uma coisa é atuar de maneira análoga à ordem cósmica, relacionar-se com a ordem cósmica e ordenar a sua vida a esta ordem. Outra coisa é tentar trazer essa ordem de maneira literal, quer dizer, completa e literal a sua determinada comunidade ou ao seu determinado comando, ou você mesmo achar que você possui assim o segredo de mudar o mundo através da sua vontade, através do seu querer, através dos seus desejos, e você pensar que porque você domina um certo processo, ou que você ajuda a dominar um certo processo, ou porque você tem pessoas ao seu redor que você comanda de alguma maneira, que você pode ir querer transformar o mundo inteiro. Quer dizer, você é a chave para o segredo humano. Você descobriu, você acha que você é a única coisa que pode dar sentido a toda a existência. Isso parece-nos absurdo, mas aconteceu, por exemplo, com o Hegel, né, um filósofo da história. O Hegel, ele descobriu, né, ele achou que por ter descoberto um processo dialético, que na verdade ele não descobriu, já havia com Aristóteles, mas ele achou que aquele processo dialético culminava na história de alguma maneira, entre teses, antíteses e sínteses, e esse processo dialético seria então culminado mais ou menos nos Estados Nacionais, né, no advento dos Estados Nacionais. E porque ele descobriu aquele negócio, então o sentido real da história não eram os Estados Nacionais, mas ele mesmo que descobriu. Então ele mesmo achou que ele tinha o conhecimento absoluto das coisas. Isso aconteceu na história. Aconteceu e Hegel é moderno, né? Não está nos tempos pré-cristãos. Mas como falei, nós vamos fazendo essas analogias do tempo antigo com o tempo moderno, porque essas coisas acontecem por causa dessas primeiras ideias, dessas primeiras ações dos tempos antigos. Né? Isso tanto daquelas primeiras tribos, né, que depois foram migrando para o comecinho da Europa, que foram as tribos pré-cristãs, né, como a tribo germânica, e todas elas tinham alguma coisa em comum, ou os antigos impérios do Egito e da Mesopotâmia, né, que tinham coisas em comum, quer dizer, essa questão de que eles só poderiam conceber a realidade deles, né, em conjunto com a sua espiritualidade e a sua vivência social dentro do seu próprio reino, dentro do seu próprio império. Quer dizer, dentro deste império havia toda esta ordem e nada que estivesse fora deste império poderia ser concebido como certo, poderia ser concebido como ordenado. Uma breve analogia ao que aconteceu na União Soviética não é mera coincidência.
Quando nós vemos o que aconteceu na União Soviética, no comunismo ateu do século XX, o que eles pensaram? Que fora da Revolução, aí troca-se, por exemplo, a questão do Império Antigo para a Revolução, fora da Revolução, fora dos países comunistas, fora da União Soviética, não havia ordem, porque eles eram a ordem, eles mesmos eram a ordem, mesmo que eles tivessem que passar por cima dos seus próprios. Porque quem matou mais comunistas na história? Os próprios comunistas mataram. Eles mataram mais comunistas que mais outros povos. Então, quer dizer, um fascista na época, italiano, não matou mais comunistas que o próprio Stalin, não matou mais comunistas que o próprio Pol Pot, não matou mais comunistas que o próprio Mao Tse Tung. Assim como Hitler não matou mais comunistas que o próprio Stalin. Não é verdade? Então, quem matou mais comunistas foram os comunistas. Por quê? Porque assim como na antiga ideia de império como uma representação cósmica literal, eles também achavam que o comunismo ateu como uma representação imperial, como uma representação do próprio cosmos dentro do tempo e do espaço, dentro da Terra, eles eram os manda-chuvas da coisa. Resultado, nós vimos no século XX o banho de sangue e o grande genocídio, né? E sempre esse genocídio aumentando, porque um se achava mais dono do mundo que o outro. Tá? Então, a grosso modo, é o que trata-se a questão da literalização do cosmos e não a analogia ao cosmos, né? E nós só vamos ter a humanidade, imagine-se aqui vocês antes da era pré-cristã, tá? Vivendo nessa época. Então é bom trabalhar a imaginação. Imagine vocês como era viver naquela época, onde ainda Cristo não havia encarnado. Então era uma época, assim, não vamos entrar em detalhes em todos os impérios por uma questão de impossibilidade, né? Então vamos tentar entender aqui de onde que esses dois conceitos de revolução e globalismo, eles vão pegar, né, eles vão trazer elementos dos antigos impérios, tá, que é o que realmente acontece. Então, se nós pegarmos os antigos impérios, imagine você vivendo lá, né, antes da vinda de Cristo. Então, quer dizer, ou você realmente obedecia às normas impostas por aqueles comandantes dos impérios, pelo imperador e por toda aqueles que comandavam a aristocracia, por todos aqueles que estavam próximos ao imperador, né? Ou você estava lascado, ou seja, você representava um risco àquela ordem imperial, então não havia a questão do quê? Do perdão, desse negócio, não havia esses conceitos. O que havia era o quê? Muitas vezes ou você era expulso ou você era morto mesmo, tá certo? E eles não poderiam, porque eles estavam buscando a perfeição terrena. Isso é muito importante. Porque para eles só poderiam conceber isso mesmo. A perfeição terrena. E eles concebiam o quê? Muitos deuses. E esses deuses imperiais eram deuses já, como dito na primeira aula, que já estavam dentro da concepção do tempo, do espaço e da mutabilidade. Então não poderiam ser como deuses, assim como diz o Gênesis. Porque já eram criaturas, quer dizer, esses deuses que eles tinham, principalmente aí nós podemos pensar nos deuses egípcios, né? Não eram deuses criadores de fato, porque se fosse um deus criador, ele não estaria já como criatura, não seria uma representação o quê? De uma vontade, ou de um império, ou de um projeto político de poder. Não poderia sê-lo. Não havia essa separação, por isso que a analogia ao cosmos nos traz essa devida separação. Porque quando você tem uma analogia ao cosmos, você entende o seguinte, olha, existe algo além. Existe algo além. E o que sou eu em meio a isto? Exatamente isso. O Eric Voegelin, ele teve aí a inteligência de utilizar de um termo platônico chamado metaxi, né, que significa meio termo. Entre eu, né, entre eu, o que faço parte do que? Do múltiplo, né,
entre o uno e o último, o múltiplo, entre o uno e o múltiplo, né? Entre eu e os demais, certo? Entre o imanente e o transcendente. Quer dizer, essa tensão que começou a ter da queda, né? Da queda, quando eu falo queda, vocês entendem sim o pecado. Então essa tensão entre a presença da realidade, eu, né, e o todo, certo? O todo que me transcende, mas ele me abarca, porque assim, o que vem primeiro é a presença da realidade. Eu tenho as minhas percepções, tenho meus pensamentos, mas eu só posso ter os meus pensamentos e as minhas percepções porque existe, né? Porque há uma realidade, há um ser que me sustenta. Vocês estão me assistindo agora num determinado local, num determinado espaço, porque há a presença que sustenta esse espaço, essa possibilidade de vocês estarem me assistindo e estarem me entendendo. Então veja que nos antigos impérios eles não pensavam nisso, que havia uma presença que independe deles, né? E havia imperadores que pensavam, por exemplo, que eles eram eternos, tá? Eles não tinham a noção do tempo, eles não tinham a noção do espaço, eles não tinham a noção de meios e fins. Alguns imperadores se diziam eternos, tá? E aqueles que morriam eram falsos imperadores, né? Eles eram falsos, que chegavam a morrer porque é natural da vida. A morte, com o pecado, a morte também entrou no mundo, não é isso? Então, quer dizer, quando eles morriam, como assim? Como assim esse imperador? Imperadores deuses, né? Imperadores traço deuses. Como assim esses caras morrem? Não é possível. Ele não é um deus. Como é que ele morreu? É certo? E muitos deles acabaram virando o quê? Símbolos divinizados, mas eram homens. Tá? Mas eram homens. E há um problema de que o que o Eric Voegelin fala nesta época é a questão da inspiração, né, de muitas ideologias modernas que nasceram dessas construções imperiais pré-cristãs. Como, por exemplo, nós temos, como dito na primeira aula, o pecado da gnose, que foi um dos que cometeram Adão e Eva, né? O primeiro pecado deles foi realmente o de desobediência, de negação do ser, como explicado, e também um deles é o da gnose, não é isso? Nós podemos entender aqui gnose, né, esse conceito de gnose, de uma maneira bem objetiva, e também como este conceito da gnose, como é falado muitas vezes, é uma maneira meio exagerada. O que nós podemos pensar a respeito disso? E também o Voegelin nos ajuda demais nesse estudo do gnosticismo, porque ele entendeu que depois o gnosticismo, diferentemente do que combateram os primeiros cristãos, né, isso depois da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né, esse gnosticismo ele foi se transmutando, quer dizer, ele foi sofrendo transformações, e hoje nós temos a representação do gnosticismo nas ideologias modernas, seculares, que visam o quê? A mesma coisa que os antigos imperadores, a felicidade terrena, quer dizer, a imanentização escatológica, né? Que é um termo do Voegelin que nós já vamos chegar lá, não é isso? Mas já falando a respeito da gnose. Ora, como dito, o que nós somos? Nós somos um composto de corpo e alma, certo? Nós temos o aspecto material e o aspecto espiritual, e a nossa alma entenda-se também como a nossa inteligência. Você pode tanto dizer alma como inteligência. Mesmo depois do pecado, nós continuamos sendo criaturas que foram criadas
né, a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós temos inteligência, vontade e somos partícipes do amor de Deus. O que nós carregamos depois do pecado é a sensibilidade. Nós somos seres sensíveis. É isso? Nós temos aspectos sensíveis que estão o quê? Na nossa matéria. Só que sempre a nossa matéria vai buscar aquilo que está na alma, porque nós somos esses dois compostos. Então, entenda-se que a inteligência ordena os nossos sentidos e ordena a nossa vontade. A nossa vontade é sim uma faculdade que segue a nossa inteligência sempre. Porque se não fosse assim, se eu sentisse vontade agora, né, de parar essa aula e dar um tiro em alguém, ou dar uma facada em alguém, matar alguém, que eu tenho vontade, eu o faria sem pensar a respeito, sem entender a gravidade deste ato meu. Eu só entendo a gravidade deste ato porque eu entendo substancialmente o que é matar. Se eu não soubesse o que é matar, o que é assassinar, eu não entenderia, porque essa lei, né, foi impressa na minha alma, essa lei natural foi impressa na minha alma. Então eu, como um ser racional, eu apreendo isto, eu apreendo esta lei natural e entendo que eu não posso matar as pessoas. Naturalmente que isto é um pecado grave e naturalmente que isto é um atentado contra a própria lei natural e contra a própria inteligência humana. Por isso que é tão importante entender esses pormenores. Quando eu atento contra a vida de alguém, mas não em legítima defesa para defender outra vida, mas por uma razão torpe, apenas por uma vontade desenfreada, por uma paixão desenfreada, quando eu o faço, naturalmente que eu estou atentando contra a minha própria inteligência. Então, o ser inteligente que ordena bem a sua vontade, né, que ordena bem a sua ação, ele não vai fazer isso. Ele vai prezar pela sua inteligência, porque é a maneira inteligente de agir, não matar as pessoas. É uma maneira inteligente. No mundo moderno vão dizer o contrário. No mundo moderno vão dizer o contrário. Então, enquanto nós entendemos isto, nós entendemos as inspirações modernas, como também nós entendemos que o que eles pegaram dos antigos impérios, como as paixões, como os desejos, como a questão da separação da alma e do corpo, que já havia ali nos tempos antigos o que? Uma certa inspiração nesse sentido, que é a questão da gnose que eu estou falando. Se nós somos um composto de corpo e alma, a gnose ela começa o quê? Com uma tentativa de divinizar o espírito, o corpo, a alma, e negar a matéria, e negar o corpo, e negar um dos compostos. Então, esse espiritualismo do período pré-cristão, que já havia ali a inspiração gnóstica, está representado nesses antigos impérios. Quer dizer, eles haviam ali uma idolatria de fato aos antigos deuses pagãos, e a relação deles com esses deuses era uma relação espiritualista. Certo? Espiritualista. Assim como nós temos depois uma outra concepção herética, que será condenada depois pela igreja, uma concepção chamada panteísta. Isso? Que é o contrário da divinização do espírito e da alma, mas a divinização da matéria. Certo? Porque não respeitando mais o composto de corpo e alma, você retira um dos aspectos e diviniza o outro. Se você diviniza a matéria como um todo coletivo, não há mais um composto apenas ou a gradação desse composto, mas a matéria sendo
ela una, quer dizer, existe apenas uma matéria, um coletivo. Quando você reduz isso a um império, você reduz isso na comunidade, então você tem o quê? A ascensão das paixões. A ascensão do quê? Daquilo que é mais sensível no nosso corpo. Você tem o animalismo do ser humano apenas. Você excluiu a parte espiritual, você excluiu a alma, então você tem apenas a matéria. Se você tem apenas a matéria, você só tem apenas aquilo que é sensível. Então não há mais ordem. Não há mais ordem. Então se você tem aquilo que é matéria, você só segue instintos mesmo. Os seus instintos naturais, mas a natureza sem a graça. E é claro que essa concepção da natureza sem a graça era também uma coisa do período pré-cristão, que só vamos ter a devida ordenação com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Tem um trecho aqui do Voegelin que eu separei para vocês, que eu vou ler, né? Que é para a gente entender essa questão da consciência, tá? Que o Voegelin fala num dos volumes dele, né, do Ordem e História. Vejam que trecho interessante para a gente citar aqui na aula, tá? Eu vou citar alguns trechos, nós vamos falando a respeito da obra dele, porque é uma aula a respeito dele, tá? Então, vejam o que ele fala neste livro. Por um lado, quando ele fala da consciência, por um lado, falamos da consciência como algo localizado nos seres humanos em sua existência corpórea. Em relação a essa consciência concretamente encarnada, a realidade assume a posição de um objeto pretendido. O que ele fala aqui? Né? Que a consciência, ela não separada da matéria, mas como um composto, né? Ela se dá o quê? Por um objeto pretendido. O objeto pretendido é a presença entre você e esse objeto. Mas a presença entre você e esse objeto requer uma presença permanente, que independe de você e do objeto. Então é a presença do ser, tá bom? Que é o que negam, por exemplo, né, os gnósticos e os panteístas, que são duas heresias, são dois pensamentos, duas construções que vão perdurar desde os antigos impérios, né, até a modernidade. E até hoje nós teremos construções que se baseiam, tá, que se baseiam nessas duas coisas. Então por isso que, como falei, progressismo é quadrado redondo. Não existe pensamento progressista. O que existe é sempre a tentativa de renovar ou inovar as antigas heresias, o que era feito nos antigos impérios pagãos, o que era feito apenas no próprio politeísmo grego, tá? Que é o que nós vamos comentar também aqui a respeito do Voegelin, para deixar bem clara esta época, porque é para a gente ter uma noção, né, de quando vier nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como que essas coisas começam a mudar até a ascensão da cristandade mesmo, tá? Então, continuemos aqui. Além disso, por sua posição como objeto pretendido por uma consciência que está fisicamente localizada, a própria realidade adquire um toque metafórico de concretude externa. Empregamos essa metáfora em frases como estar consciente de alguma coisa. Denominarei, então, essa estrutura de consciência... desculpa aqui. Denominarei, então, essa estrutura de consciência na sua intencionalidade e a correspondente estrutura da realidade, sua concretude. Por outro lado, sabemos que a consciência fisicamente localizada é também real. Vejam que interessante. E essa consciência concretamente localizada não pertence a outro gênero de realidade, mas é parte da mesma realidade que passou em sua relação com a consciência do homem, a posição de uma realidade coisa. Nesse segundo sentido, então, a realidade não é um objeto de consciência, mas aquela
coisa em que a consciência ocorre como evento de participação entre os parceiros na comunidade do ser. Então, o que o Voegelin diz aqui, né, trocando em miúdos, é o seguinte: nós não estamos fora, nunca, jamais, da presença do ser. Tudo que nos é possível compreender já está no ser. E quando nós compreendemos a coisa tal como ela está no mundo real, é a manifestação do ser naquela coisa que emite uma informação à nossa inteligência, e a nossa inteligência, através, né, de um processo, muitas vezes, de abstração da presença material da coisa, nós temos uma forma, como dito, daquela coisa. E nós veremos que, nos próximos capítulos do negócio, alguns vão falar que não é bem assim. Não é bem assim. Mas eles vão tirar isso da onde? Dos primeiros gnósticos que negavam essa ordem do fundamento do conhecimento, como também dos antigos panteístas, que também, de alguma maneira, separavam uma coisa da outra, separavam o corpo da alma. Então, logo, separavam o corpo da inteligência. O corpo, então, só concebe desejos, paixões. E aí você pensando aí já vê, olha, eu vejo isso muito no feminismo, né? O anseio das paixões, o anseio do desejo e a luta contra o direito natural. Ora, a luta contra o direito natural é a luta contra a inteligência. Porque nenhum outro animal na escala ilemórfica, né, de matéria e forma, vai poder compreender o direito natural. Só o ser humano consegue. Mas nenhum outro animal vai conseguir apreender o direito. Então a luta, por exemplo, do feminismo, que muitos vão entender, quando eu disse esse negócio do panteísmo, da questão das paixões, já entenderam o feminismo, na hora, às vezes, as pessoas já entendem, é uma luta contra o direito natural. A principal luta do feminismo. Tá? Pegar os escritos feministas, né, elas vão falar contra o direito natural. Né? Contra isso que o Voegelin está falando da questão da consciência. Quer dizer, a consciência do eu só se dá dentro de um processo e dentro da presença do real. Né? Eu só posso processar as coisas, ou só posso processar a minha consciência, quer dizer, a compreensão do eu, porque essa compreensão do eu, ela é iluminada pela presença do ser. Com efeito, né, agora trocando de filósofo, né, o que dizia o francês Louis Lavelle, né? Eu queria trazer o Louis Lavelle aqui, mas Louis Lavelle quer um pouco mais de detalhes, né? Mas como dizia o Louis Lavelle, a consciência que eu tenho de mim, a consciência do eu, né? A consciência de si é a consciência que Deus tem de nós. Ou seja, eu só tenho consciência de mim quando ela é iluminada pelo ser. Isso com S maiúsculo. Mas a iluminação da consciência do ser requer o quê? Uma ordem dentro do tempo e do espaço para que eu possa me ordenar a ela e para que eu possa entendê-la. Então, as coisas que chegam do mundo real à minha inteligência, elas já chegam com uma determinada ordem. Ou uma coisa, ou várias coisas, que estão entrelaçadas umas nas outras muitas vezes, e eu posso, através sim da razão, sim da inteligência, recortar essa parte da realidade e entendê-la. Só que a realidade precede a possibilidade de eu fazer isso. Se eu não tivesse realidade nenhuma, eu não recortaria nada. Porque eu não entenderia nada e não teria noção de tempo, espaço, tempo. Então é impossível fazer um recorte de um determinado acontecer concreto para que eu possa entendê-lo através da minha razão, se não houver, primeiramente, a realidade que sustenta a possibilidade. E isso já o pessoal do gnóstico e o pessoal panteísta dos antigos impérios já não entendiam assim. Eles absolutizavam, né, alguns aspectos em prol do poder. Ou até mesmo faziam isso, quer dizer, agiam assim como um ser humano comum, só que negavam o ser. Isso é o que?
a continuação do pecado no mundo. Tá? Então vão juntando umas coisas com a outra. Quer dizer, os pecados de Adão e Eva, eles vão continuar, eles vão perdurar historicamente nesses erros humanos. Tá? Então vão juntando umas coisas com as outras, né? A negação do ser, a negação da verdade, a desobediência contra a ordem, as paixões, etc. Está tudo relacionado, tá, ao tema em questão. Então, quer dizer, o Voegelin vai nos trazer muito bem esse entendimento. Tá? Esse entendimento. Eu também separei aqui um trecho do Voegelin, onde ele fala, por exemplo, das tribos germânicas, tá? das antigas tribos germânicas, que é para a gente ter uma ilustração, né, do que era o período pré-cristão e de como eles faziam exatamente isso, tá? Que é para ficar bem clara a distinção entre o pré-cristão e o período cristão, tá? Então aqui, esse trecho já fica como indicação também da leitura para vocês, tá? Que está na História das Ideias Políticas, o volume 2, tá? Idade Média até Santo Tomás de Aquino, que é a próxima aula que nós teremos, tá bom? Então, o Voegelin vai falar o seguinte, né? As tribos germânicas acabaram por ser fundadoras do Império Ocidental, mas com um custo terrível. Todo o horror da migração é descrito nas evocações míticas sobre a ansiedade da iminente extinção étnica. O destino dos borgonheses, tá, quase aniquilados pelos hunos em 437, isso antes de Cristo, produziu o ciclo de sagas que, no começo do século XIII, na Alemanha do Sul, se cristalizaram na grande época germânica. Outro trecho, para ligar esse primeiro com o outro. No sentimento político alemão permaneceu viva a consciência de um passado perdido, a memória de uma identidade tribal, vejam que coisa interessante, tribal pré-imperial, pré-cristã, que sofreu uma derrota e que um dia poderia regressar vitoriosa, de uma personalidade nacional que poderia ressurgir depois de a embalagem civilizacional mediterrânica ser quebrada, tá? O que o Voegelin está dizendo aqui? Que dentro do seio da sociedade alemã, por exemplo, é um dos exemplos que ele dá, ficou aquele negócio de que como assim nós perdemos a nossa identidade, né, como nação. Por isso que na Alemanha a ascensão do nacionalismo foi tão forte que depois vai culminar no nacionalsocialismo. A questão étnica e a questão do nacionalismo, quer dizer, essa inspiração ao nacionalismo alemão, né, isso vai inspirar mais tarde o nazismo, mas antes disso, até mesmo a reforma protestante. É uma das evocações da reforma protestante, porque como disse, né, como dito, você não entende a reforma protestante pela reforma protestante. É impossível. Você precisa entender algumas coisas que precedem a reforma, até mesmo nas principais características do povo alemão e seus anseios. E o seu principal, o seu anseio ao nacionalismo. Mas esse anseio nacionalista não nasce do anseio nacionalista. O anseio nacionalista do povo alemão nasce do período pré-cristão, das tribos germânicas. Daquelas primeiras tribos germânicas que passaram por dificuldades, passaram por derrotas, passaram por lutas, passaram por diversas coisas, né? Mas que ficou no imaginário da Alemanha, essa questão nacionalista. Então veja que interessante, é o que nós estamos falando. Dos antigos impérios nós temos o quê? As inspirações que depois vão culminar na tentativa de um mundo unipolar, né? Ou na tentativa de transformar a realidade. Porque através dessa separação que começa lá nos antigos gnósticos e nos antigos panteístas, né? Da separação de corpo e alma, desse composto que nós somos,
haverá mais tarde a tentativa, então, de separar o homem de Deus, de separar a família da comunidade, de separar a comunidade das suas principais características culturais e formar um mundo biônico. Um mundo biônico, com uma espiritualidade única e um mundo completamente uniformizado na questão tecnocrática. Porque a tecnocracia se dá no âmbito materialista da matéria, da absolutização da matéria. Então eles tentam absolutizar a matéria ao mesmo tempo em que dialeticamente divinizam uma só espiritualidade completamente vazia de significado, mas chamam de espiritualidade. Estão entendendo? Então, com essa separação que já tem um germe, já tem uma certa inspiraçãozinha nos antigos impérios pagãos, é o que vai culminar depois. É nisso que nós estamos vendo hoje no mundo. Entende? Então o Voegelin, ele dá diversos exemplos aqui, né, dos sentimentos políticos, né, e da vontade de pegar o que depois da época cristã ficou entendido como poder temporal, né, e tornar esse poder temporal ele mesmo um racionalizador da vida. Então não havia, por exemplo, poder temporal se ordenando ao poder espiritual. Não havia isso. Havia o poder temporal ordenando-se a si mesmo o tempo inteiro, né, através de uma certa espiritualidade pagã, como também através do quê? Da ascensão, muito romântica até, da matéria. Porque há uma certa separação. Tá? Porque o fenômeno da gnose, ela não depende do cristianismo, ela precede o cristianismo. Tá? Ela precede o cristianismo e vai perdurando durante a história, como foi dito. Tá? Então tudo isso estará no pensamento do filósofo alemão Eric Voegelin, né? E aqui também há um outro trecho, tá? Que também é para ilustrar isso, já que nós estamos estudando Voegelin, fazendo as ligações. Ele fala, né? Nas sociedades egípcia e mesopotâmica do Oriente Antigo, a ordem do império é simbolizada por um análogo da ordem do cosmos. A fundação e preservação do império como análogo da criação do cosmos. Os rituais se relacionam com o império como algo já fundado e que existe como uma parte do cosmos. Por outro lado, né, ele fala aqui do ritual no ritual mongol, né, dos mongóis, a expansão deve ser feita imanentemente ao império mundial. Tá? Onde há a literalização do cosmos para a consumação do poder imanente e não transcendente. Analogamente, o imperador mongol pode ser comparado a um politburo comunista, que age como executor de uma filosofia da história imanentemente apocalíptica. Pois é. Então, quer dizer, esse resumo do Voegelin aí mostra o quê? Que dos antigos impérios você já tem a inspiração para o império global. Então, a ideia de império nessa época, ela começa, né, a germinar. Quer dizer, um império global, como dito, de administração e de controle. Então, a ideia de controle, a ideia de administração, a ideia de império, né, começa após o pecado. Se não houvesse pecado, né, original, provavelmente não teríamos essas ideias circulantes aí, nesses aspectos da separação da nossa própria natureza humana, da tentativa de separá-la e da tentativa de subjugá-la à vontade de um imperador que ele mesmo se acha Deus. Porque já que ele é imperador, ou ele é materialmente muito elevado, ou ele é espiritualmente muito elevado. Se ele é um dos dois e a elevação dele é absoluta, logo o império dele é absoluto,
E o império dele deve passar por cima dos outros. Então você tem a matança. O que aconteceu no comunismo? Exatamente isto. Exatamente isto. Tá? Então, para ficar bem claro, o que é então a questão da literalização cósmica e os impérios da antiguidade. Mas que em meio disso, meio tudo isso que aconteceu na história, que fique a compreensão do que realmente é o intelecto humano. Tá? Porque esses caras não deixaram, apesar das ações pré-revolucionárias, vamos colocar assim, das ações pré-revolucionárias, eles não deixaram de conhecer, eles não deixaram de aprender, eles não deixaram de compreender algumas coisas. Como aconteceu no caso dos antigos gregos, né? Aconteceu no caso dos antigos gregos que começaram a compreender que, por exemplo, Deus é a água, Deus é o fogo, Deus é a terra, é a causa primeira. Os gregos tentavam compreender isso aí, que depois eles viam vários deuses, então é o que nós chamamos de politeísmo. Isso só vai mudar, a ordem só vai começar a aparecer, porque eles estão em busca de alguma ordem. Esse é o fato. Eles estão em busca da ordem. Alguma ordem eles estão buscando, eles estão tentando compreender, estão tentando aprender. Isso só vai mudar com o advento do quê? Do monoteísmo. Quando está no politeísmo, é essa salada mesmo. Tá? O único que matou a charada ali, nessa época, foi Aristóteles. Como dito na primeira aula, foi Aristóteles. Ele que começou a matar a charada, e na sua metafísica, quando ele começa a responder Anaxágoras, Heráclito, Tales de Mileto, começa a fazer as devidas respostas, a Demócrito e etc., é na metafísica que ele começa a ordenar isso aí. Quando ele começa falando, ora, se existem muitas ciências, as ciências naturais, as ciências físicas, é normal que essas ciências se ordenem a uma. Porque se existem vários elementos, esses vários elementos se ordenam a um. E esse esse uno, é o que vai dar as respostas para os elementos heterodoxos. Não são os elementos heterodoxos que vão responder a um, mas este um que vai dar os elementos para você analisar os outros aspectos heterodoxos da realidade. O que Aristóteles compreendeu? Que agora, depois, lógico, depois o Voegelin compreendendo Aristóteles, ele vai falar. É isso, quer dizer, a realidade, quando algum acontecer concreto, quando ele acontece, ou você tem uma percepção imediata de uma presença, você já apreende uma forma una. Quando você fala gato, ele é um gato. Um dedo é um dedo. Um cachorro é um cachorro. Mas aí você vai estudar os elementos deste cachorro e deste gato, então você vai utilizar de diversas ciências, como por exemplo, um cachorrinho, você vai estudar por que ele late, mas por que ele não mia. Mas o latido do cachorro não é o cachorro em si mesmo. Ele é um elemento do cachorro. E aí você pode estudar isso através das diversas ciências, da ciência biológica, da ciência física. Você vai estudar em diversas ciências isso aí. É um exemplo. Mas que quando você vai estudar um elemento da coisa, ele não é a coisa em si mesma, porque ela é una, mas que dela tem diversos elementos, mas que são captáveis imediatamente na realidade. Ora, se nós não fôssemos um composto de corpo e alma, leia-se inteligência, essas coisas não seriam capazes de entender. Durante toda a história deixou de ser assim? Não. O que eles fizeram foi tentar substituir, colocar, por exemplo, as percepções sensíveis acima
daquilo que entende as percepções sensíveis e as possibilitam. Né? A nossa inteligência só é inteligente mediante o inteligível. A nossa inteligência só é inteligente mediante o inteligível. E a primeira intelecção é a presença do ser, um aqui e agora. Não haveria, como dito, fique bem claro, como perceber nada se não houvesse algo sempre presente, tá? Um eterno presente. Né? Que tem um livro do Louis Lavelle, né? Que é o filósofo francês. Deveria ter... Sei, Daniel, você deveria ter colocado o Louis Lavelle no curso, né? De fato. Mas existe um livro do Louis Lavelle chamado A Dialética do Eterno Presente, né? Que é um livro maravilhoso e que saiu pela Realizações. Mais uma indicação para essa aula aqui, mesmo que ela não seja sobre o Louis Lavelle, seja sobre uma introdução ao Eric Voegelin, né? Que vai nos falar, então, a respeito desta ordem, dessa busca pela ordem, e vai nos ajudar a entender por que as coisas atuais, muitas vezes, têm a ver, né, com a hereditariedade, tem a ver muitas vezes com a concepção da sua consciência na realidade, né? Em que você não faz por si mesmo, você mesmo, porque você precisa daquilo que transcende, você precisa da realidade mesmo, você precisa da externalidade das coisas, e você entender a externalidade das coisas, a realidade de todas as coisas, faz com que você se posicione em meio delas nesta tensão comum que nós sempre estamos, entre nós e o outro, entre o uno e o múltiplo, e etc, etc, etc. Então Voegelin vai nos ajudar a compreender isto e como, nos antigos impérios, muitas vezes não havia essa ideia que virá apenas depois, mas que dos antigos impérios, das antigas heresias, das antigas concepções e inspirações, ora gnósticas, ora panteístas, que o professor Orlando Fedeli, por exemplo, ele tem um livro aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar ele, bem a calhar, essa indicação, chamado, o livro dele aqui, Antropoteísmo, né, a religião do homem. O que é o antropoteísmo? É realmente a dialética, tá, entre o panteísmo e o gnosticismo, né? Então o professor Fedeli vai ajudar você a compreender isso aí. É claro que recomendo também que você leia antes, tá? Alguns livros, principalmente o órgão aristotélico, principalmente os livros sobre a vida intelectual, para você ler esses livros depois, tá? Porque o que eu estou fazendo é uma simplificação desses autores para que todo mundo entenda o que eles estão querendo dizer, né? E como que nós devemos sim, né, a buscar na história os devidos porquês. Às vezes o pessoal fala a respeito de globalismo, a respeito de globalização, mas não entende nem se há uma diferença substancial nos dois, que é uma coisa que nós vamos falar no curso ainda. Estou plantando aqui a curiosidade. Se há uma diferença substancial entre globalismo e globalização, se esse negócio existe mesmo. E de onde veio esse negócio de globalização? Aí você já começa a entender. Por exemplo, a globalização. A globalização hoje, no modo moderno de se entender a globalização, muitas vezes você entende como troca mercadológica entre nações, você entende ela como, por exemplo, este celular chegando para você conseguindo utilizar a internet. Você pode entender a globalização nos aspectos materiais. Naturalmente que pode, como uma facilitação mercadológica. Estou falando de mundo moderno aqui. Pessoal lá, pessoal da tribo germânica antes nem imaginava que isso era possível, né? Mas que a globalização trouxe uma coisa que eles não imaginavam mesmo. O controle. O controle que começou lá depois do pecado, mas que o controle hoje das informações, o controle hoje das suas senhas, o controle da sua pessoa, o controle administrativo, o controle tecnocrático, que nasceu como inspiração lá nos primeiros
lá nos primeiros povos, antes de Cristo, né, que já tinham aquela inspiração panteísta, hoje vai culminar nesse negócio chamado globalização. O todo interagindo entre si através da tecnologia material. Nós trocamos os elementos de como nós entendemos muitas vezes a heresia panteísta. Não estou dizendo aqui que ninguém deva... Seria uma contradição falar, mas você está contra isso, né? Não esqueça um pensamento doutrinário contra e a favor. Tá? Mas você está contra isso, Daniel? Mas você está falando aqui, eu estou assistindo pelo meu celular, como é que seria gravar para nós se não houvesse tecnologia? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que, numa questão epistemológica, tá, a globalização também representa, de uma certa maneira, a ascensão do controle dos seres humanos que começou nos tempos antigos. E que hoje não tem nem como comparar. Não tem como comparar as antigas tribos germânicas com o tamanho do controle tecnológico que eles têm sobre nós nos dias atuais, no mundo globalizado. Né? Então, quer dizer, os dois conceitos entre globalização e globalismo, que é uma coisa que nós vamos ver com mais detalhe, numa das aulas aqui, que eles acabam se confundindo. Tá? Acabam se confundindo um com o outro. Então a diferenciação não é tão substancial assim como vocês já devem ter assistido na internet, mas vou explicar aqui da melhor maneira possível. Então, para não ficar um negócio muito pesado a respeito do Voegelin e a respeito disso aí, fica essa aula para este momento. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado do quanto que o Voegelin nos ajuda, né, a compreender tudo isso. O Voegelin, ele é um filósofo que realmente é incrível como ele entendeu a inspiração, por exemplo, comunista no Império Mongol. Vejam que coisa maravilhosa. Onde vocês viram isso, gente? Onde ele vai buscar a inspiração do nacionalismo alemão, e depois também, claro, digo nacionalismo pós várias coisas, mas vamos falar aqui do nacionalismo alemão, ou até mesmo ele vai buscar a inspiração luterana nas antigas tribos germânicas pré-cristãs. O Voegelin é um grande exemplo para mim, porque eu mesmo me peguei me questionando de onde veio tudo isso. Eu fui me tornando um Voegeliano porque eu fui percebendo que esse autor, ele me ajudou a compreender de uma maneira muito clara. Fala, mas não é possível. De onde que tiraram essas coisas? Mas qual é o fio da meada? Qual é o fio da meada do materialismo? Qual é o fio da meada desse espiritualismo New Age, por exemplo, que nós vemos hoje? E aí eu entendi. Né? O Voegelin me ajudou. O Orlandão aqui depois, ele deu mais elementos, né? Mas principalmente o Voegelin me ajudou a falar, olha, realmente, cara, eles têm, desde aquela época, mesmo sem saber, muitas vezes muito sem saber, né, eles separaram a nossa natureza de alguma maneira. Não literalmente, mas separaram-na em prol de um projeto. Cada civilização, cada império, cada povo, cada tribo da sua maneira. Mas na prática eles estavam separando o corpo da alma, né? Absolutizando um ou outro. E aí desde aquele tempo a gente compreende os regimes modernos de agora. Então esta é a oportunidade que você tem de entender racionalmente e não pensar, por exemplo, numa causa aí de reptilianos ou extraterrestres que estão agindo, né? Você entende racionalmente. Porque muitas vezes as pessoas vão buscar coisas extraordinárias como estas, né, como reptilianos ou extraterrestres que invadiram o mundo, porque a coisa parece ser tão monstruosa e a coisa parece ser tão incompreensível que só pode ter sido os ETs mesmo. Como é que pode?
Como é que pode um megalomaníaco como Rockefeller, Soros, Rothschild, como é que eles podem fazer isso? Não, eles tiraram isso. Ah, só pode ser os ET. Os caras só podem ser répteis. Eles só podem ser demônios encarnados. Aí, bom, eu já não sei, né? Mas eles só podem ser répteis. Eles só podem ser ETs. Porque de onde eles tiraram isso? Como é possível nós termos tantos gênios do mal? Mas aí você pega e estuda mesmo, né? Você tem autores que auxiliam nesse estudo, e você vê que desde os tempos antigos, né, eles já faziam esse determinado tipo de coisa, sem, claro, o tamanho do poder, sem o tamanho dos meios, mas as inspirações, devido ao pecado, já estavam ali. Então aí você começa a entender, né, que eles foram fazendo historicamente deduções, eles foram deduzindo uma coisa da outra até chegar no absurdo. São deduções sensíveis absurdas mesmo. Mas eles fizeram. Mas eles fizeram. Mas que entre isto, como disse na primeira aula, há toda uma ordem que se mantém, que está sempre presente, não é ausente, porque não poderia estar, nunca poderia estar ausente, né? E que nos sustenta. Por isso que, né, durante todo esse curso nós vamos entender até a última aula, né, em como esta ordem deve ser mantida e deve ser buscada em todas as oportunidades da vida. Que é como eu disse, a questão, por exemplo, da lei natural. Hoje falar em lei natural parece ser absurdo. Muitas pessoas se perguntam, mas como nós vamos fazer esse negócio de lei natural aí? É o que eu dei o exemplo, pô. Se eu não mato alguém, por exemplo, eu tenho a vontade, posso ter uma vontade desenfreada, uma raiva, uma ira muito forte. Eu vou matar esse cara. Mas o que eu faço? Eu não mato. Naturalmente que não. Porque a minha inteligência atua nesse sentido e resguarda isso aí. Mas que, no momento da história, a vontade pulou para cima do intelecto. Que vai ser uma coisa que nós vamos ver na quarta aula, depois da aula sobre São Tomás de Aquino, que é a próxima que eu espero que vocês gostem bastante. Mas nós vamos ver nesse momento da história que a vontade, ela pula para cima do intelecto. E aí as paixões, elas são ainda mais desenfreadas. Elas são ainda mais libertas. Não é isso? Nós veremos isso na história. Mas que a lei natural se mantém. A atitude moral se mantém. É isso. Se você é uma pessoa que age moralmente, muitas vezes, o que é uma ação moral? Você sai da padaria, né? E aí, junto com uma outra pessoa, você vê que a carteira dela cai do bolso. Caiu do bolso. Ela foi colocar no bolso, a carteira dela não entrou no bolso, mas caiu no chão. E ela não percebeu. O que acontece nesse negócio? O acontecer, caiu a carteira dela no chão e não entrou no bolso. Você for honesto, você vai avisar essa pessoa, ô amigo, caiu a sua carteira, tome aqui, ela aqui, a sua carteira, você pega e entrega a carteira dela para a pessoa, né? Aí entra toda uma questão intelectual, sim. A título de exemplo para a gente finalizar. Entra toda uma questão intelectual nisso aí. Nesse simples acontecer da vida, você devolver a carteira para a pessoa. Aí tem todo um... Você consegue aí, lógico, desse acontecer, né? Você recorta várias partes desse acontecer concreto e você pensa. Por exemplo, na teoria do conhecimento. Como é que os filósofos modernos puderam separar o objeto do sujeito neste caso? Ora, se a carteira, se a sua inteligência não apreendesse o objeto que está ali, se você não soubesse que era uma carteira, que dentro dessa carteira tem pertences pessoais da pessoa, documentos, dinheiro, cartões, etc., e que aquilo, se você também não soubesse das qualidades daquilo,
Ou seja, além do objeto material, mas você também sabe da importância, da qualidade que está em conjunto com o objeto, não é separado do objeto. Você sabe que aquilo é valoroso, por quê? Porque ali tem coisas da vida dela que você sabe que ela vai utilizar, ela necessita daquilo. Dinheiro, documentos, etc. Então você sabe que faz parte da vida da pessoa e você apreende isso exatamente no mesmo momento que você vê. É assim a sua apreensão. É a apreensão do objeto e tudo que ele representa entre os seus aspectos quantitativos e qualitativos também. Se você não soubesse que aquilo não era uma carteira e que aquilo não representava, que aquilo não era, melhor, que aquilo não é de fato alguma coisa importante para outra pessoa, você não iria fazer nada. Você pode até não fazer nada, mas que você reconhece, você reconhece. Você pode até não fazer nada, você pode ficar indiferente, que é um dos problemas históricos também que nós vamos estudar lá no Augusto Comte, lá no positivismo. Você pode até tentar ficar indiferente, mas você fica indiferente sabendo que aquilo lá é importante. É um ato errado, né? Mas mesmo assim você sabe que aquilo é importante, porque até para você mesmo é. Se você espera o cara ir embora, pega a carteira dele, não devolve pro cara só para pegar o dinheiro, pegar as coisas dele e largar a carteira ali, se dane, você cometeu um ato imoral. Mas mesmo assim você sabia que aquilo era importante, você agiu de má fé. Então vejam como no acontecer concreto, você, através da teoria do conhecimento, ali você pode estudar tudo quanto é ciência, também ciência física, por que a carteira caiu no chão e não caiu no outro lugar. E você pode estudar diversas ciências nesse acontecer, né? Mas você só vai compreender através do quê? Da história. Porque aquilo aconteceu dentro do tempo e do espaço, dentro da história, e só aconteceu porque isso era uma possibilidade de acontecer dentro do ser, dentro da presença do ser. E se não houvesse a presença do ser, isso não aconteceria, assim como você não reconheceria, assim como você não apreenderia a informação da emissão do objeto. Ora, meu Deus do céu. Que coisa, né? Então, em todas as coisas da vida, existe essa ordem. Independentemente do que você acha, independentemente do que acharam, independentemente do que fizeram. Isso é importante você pensar. Essa participação no ser, essa participação nas coisas. Só isso vai te dar o quê? A noção do bem, a noção do belo, a noção do proporcional, a noção do verdadeiro. Entenderam? Se você não tem isso, você não tem mais nada. Então você é como se fosse uma coisa desordenada. E aí você tem as piores coisas. Então, deixando esse último exemplo aí para finalizar, o Voegelin, né? Esse breve estudo sobre o Eric Voegelin vai nos ajudar a entender esta ordem, tá? Essa busca pela ordem, e como que desde os tempos antigos, desde os antigos impérios, desde as antigas tribos, mesmo que eles estavam muitas vezes em guerras, em conflitos, em batalhas, e como ele reconhece as inspirações modernas nos tempos antigos, eles estavam buscando uma determinada ordem, tá? Então, na próxima aula, nós vamos entender realmente o que é esta ordem, tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários aí, dúvidas e etc. E fiquem com Deus.